Dada essa palavra de introdução, o assunto-chave da Epístola aos Gálatas é basicamente o mesmo da Epístola aos Coríntios, a primeira. Nós temos assim, a primeira carta aos Coríntios de um lado, a carta aos Gálatas do outro, e no meio 2 Coríntios. Então eu posso dizer assim, 2 Coríntios, o tema é o homem espiritual. O que é o homem espiritual? 2 Coríntios. Agora, 1 Coríntios mostra o lado ruim, perverso, mundano e maligno da nossa carne. 1 Coríntios. Gálatas mostra o lado religioso, ou seja, a parte boa da carne, a falsa espiritualidade que a carne é capaz de produzir por meio de regras, mandamentos, doutrina, misticismo, movimentos, liturgia e outras coisas. E isso é Gálatas. Então, a maneira de nós combatermos, o legalismo, o ascetismo, a religiosidade na igreja é estudando a carta aos Gálatas. A maneira de nós combatermos a imoralidade na igreja é estudando 1 Coríntios. Entende? E a maneira de nós vermos o que é a vida espiritual é estudando 2 Coríntios. Então, é por isso que eu pedi para os irmãos estudarem Gálatas. Porque o assunto-chave do capítulo 16 de Gênesis é as boas obras da carne. E talvez esse seja o calcanhar de Aquiles de todos nós. Por isso que a gente tem muita dificuldade até de compreender. Porque, sabe, irmãos, esses dias um irmão, um precioso irmão, ele recebeu uma geladeira na comunidade onde ele se reúne, porque ele foi fazer um estudo sobre o Espírito Santo, e ele começou o estudo falando assim, irmãos, eu quero que vocês repetem comigo. O ego e a carne são a mesma pessoa. O irmão começou o estudo assim, pediu para as pessoas repetirem diversas vezes, e depois fez o estudo. Eu vou dizer para os irmãos assim, com muito amor e compaixão aos irmãos que puniram ele, né? Os irmãos que puniram ele estavam certos, não estava errado. Porque realmente, apesar de parecer ser a mesma coisa, biblicamente falando, não é. Né? Porque nós só damos ênfase no ego naquela coisa ruim. Mas a gente pode dizer assim que o ego é aquela parte da nossa alma que se dispõe a servir a Deus. Eu, pela lei, morri para a lei, a fim de eu viver para Deus. Então, no original, a palavra é ego. Entendeu? Ego não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que ego vivo na carne, ego vivo pela fé a do Filho de Deus. Ou seja, então, o que acontece? Nós demonizamos o ego. Quando nós colocamos o ego e a carne no mesmo berço, falando assim, vocês são a mesma pessoa. Não, nós podemos dizer assim, que a vida cristã baseada no ego é carne. Mas, quando você vive pelo Espírito, é porque você coloca a mente sua na vontade do Espírito. Ou seja, é o eu que decide colocar a mente na vontade do Espírito. É o eu que decide colocar a mente na vontade da carne. Então nós podemos dizer assim, que carne, no Novo Testamento, não é a mesma coisa que ego, como disse o irmão. Mas não precisava punir o irmão, não. Eu acho que essa é uma bobagem que a gente faz na igreja, né? Repreender os irmãos, punir, porque os irmãos estão tentando se expressar. A gente tem que fazer diferente, é sentar com o irmão e ajudar ele, e está tudo bem. E incentivar ele a continuar pregando, porque o irmão pode calar para sempre depois de uma situação dessa. Não é verdade? E agora, dado a essa situação, e eu só falei isso para os irmãos, para ver se eu consigo, eu sei que é muito difícil fazer isso, mas ver se eu consigo explicar para os irmãos o que significa carne ou carnalidade na Bíblia. Porque nós vamos encontrar lugares na Bíblia que fala de carne, que está falando de corpo humano, corpos de homens, e tem lugar que está escrito carne. Mas a maior parte
do assunto carnalidade na Bíblia, a ênfase é uma aliança que nasceu dentro de nós, lá em Gênesis, quando o homem morreu para Deus. Porque quando o homem morreu para Deus, isso aconteceu no espírito do homem. Então o que aconteceu, né? Vamos dizer assim, o que aconteceu atingiu o homem por inteiro. Porque ele foi destituído da glória de Deus. Então a gente não consegue nem ter ideia o que é você viver vestido da glória de Deus, né? Nós já precisamos trocar de roupa todo dia, pelo menos 2 vezes por dia, senão nem a gente se suporta, na verdade. Mas aquele homem que Deus criou lá, a vestimenta dele era glória. Ele estava vestido da glória. Mas quando o pecado entrou no homem, né, que ele morreu para Deus, ele se viu nu, ou seja, a glória foi embora. E aí, né, eu já citei isso para vocês algumas vezes, e eu sei que é muito difícil entender porque a gente não tem uma tradução que diz isso, né, porque a nossa tradução diz assim, ó, agora o homem é como um de nós, sabedor do bem e do mal. No original não tem de nós. Assim, ó, agora o homem é um, sabedor do bem e do mal. Ou seja, o homem que foi feito para comunhão com Deus, agora ele é, em essência, um indivíduo. Um indivíduo. Um solitário de alma, um solitário de mente, um solitário de pensamento, um solitário de consciência. Entende isso? Nós fomos feitos para comunhão, mas o pecado nos fez indivíduos separados de Deus. Então, essa separação, ela produziu um abismo. Quando a gente estuda Gênesis 4, a gente vê, por exemplo, que quando Caim foi viver longe da presença do Senhor, ele começou, a geração dele, os descendentes dele, começou assim, naturalmente, a desenvolver coisas para preencher aquela lacuna. Então, o homem construiu uma cidade, colocar o nome do filho, né? É para quê? Para preencher uma lacuna. Assim, agora nós temos segurança. Então, todo mundo aqui, ó, um em torno do outro, então, agora nós temos segurança. Né? Assim nasceu a cidade de Enoque. O homem juntar gado é para preencher uma lacuna. E agora, né, o ter me dá uma sensação de que eu sou maior do que o outro. Quantas vacas você tem? Eu tenho 10, eu tenho 20, então eu sou maior do que o outro. Então o homem junta gado, junta carro, junta posse, junta terra, junta dólar. É uma coisa que o homem faz para quê? Para preencher um buraco. Agora, esse buraco não é qualquer buraco. É o vazio da comunhão. Então não vai ser juntar gado, fazer tenda, viajar. Não vai ser isso. Então aí você vai encontrar lá na descendência de Caim, você vai encontrar, se eu não me engano, não vou citar o nome que eu posso errar. Você vai encontrar o pai daqueles que tocam harpa, Jubal. Pai daqueles que tocam harpa e órgão. O que você está vendo ali? Você está vendo agora o homem criando alguma coisa para a sua alma. Porque a sua alma não consegue mais entrar naquela orquestra celestial de adoração. Então você precisa da música, da poesia, do violão, do órgão, daquele toque que te emociona e faz você chorar e se sentir humano, né? E então você vai descobrir que o próximo passo é mais um descendente lá começar a fazer as armas para dar segurança, para fazer a guerra, para matar, para cortar no meio, para se defender. Ou seja, o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo que você vê ali acontecendo com a geração longe de Deus, também aconteceu dentro do homem caído. Ou seja, o homem caído vai ser gerado dentro do homem caído uma aliança da alma com o corpo. Uma aliança, união, alma e corpo. Entende? A alma tentando satisfazer o corpo tentando satisfazer a alma, sem Deus. Isso é carne. Isso é carne. Então, nós podemos dizer assim que a idolatria vem da carne, a feitiçaria vem da carne, a porfia vem da carne, a divisão vem da carne. Tudo coisa religiosa, estou falando aqui. As contendas entre irmãos vêm da carne. Porque quando a carne religiosa vai funcionar, dá B.O. Não vai agradar a Deus. Então, o
que acontece? Como todos nós, quando estávamos mortos nos delitos e pecados, sem ter consciência disso, porque nós estávamos perdidos. Nós éramos perdidos que viviam dentro da carne, ou seja, dentro dessa unidade. Então, a sua alma queria se satisfazer de pudim e o teu corpo ganhou sobrepeso. Entendeu? Na verdade, o corpo precisa só de um pedacinho de pudim. Mas o que acontece? Corpo e alma estão numa aliança, e aí aquele prazer, aquele sentir, aquele gostinho gostoso, aquele arrepio na nuca, tudo aquilo não preenche a alma. Mas como uma aliança, então, o que acontece? O corpo fica se matando para ver se traz para a alma algum tipo de prazer. Os vícios. Né? Os vícios. Agora, que vazio que é isso? Sabe por quê? Porque, de fato e de verdade, a nossa alma só pode ser realmente cheia de gozo e alegria na presença de Deus. É somente Deus que pode realmente dar vida, significado, prazer e gozo à nossa alma. Mas essa aliança chamada carne também faz com que o homem passe fome para juntar dinheiro, para ter poder, e isso é da alma. Isso não é do corpo, é da alma. O corpo está pedindo arroz, feijão, uma carne, a alma está falando assim, é melhor você economizar. Porque se você ter mais, você vai ter mais poder, você vai ser, vamos sofrer um pouquinho agora, mas depois você vai sentar no trono e vai dizer assim, alma, descansa, tens muitos bens para muitos dias. Vai cair duro. Alma, você tem, para quem será? Então, irmãos, é importante a gente entender isso. Essas ações, alma e corpo, fora do governo do Espírito, é carne. Quer seja numa busca desenfreada pelo prazer, quer seja no desenvolvimento de uma vida religiosa para tentar agradar a Deus. Então, o que aconteceu com os Gálatas foi que o Evangelho chegou lá. E o Evangelho que chegou até eles foi Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo vivendo nos irmãos. O Evangelho de poder e maravilha foi compartilhado com eles. O Evangelho significativo, maravilhoso, poderoso, tão poderoso que eles foram salvos. Nós não estamos falando de uma assembleia, nós estamos falando de um estado, várias cidades. A Galácia é uma região enorme, e lá na Galácia havia várias igrejas, e aquelas igrejas começaram todas pelo poder do Espírito Santo. Você sabe como que eles foram gerados? Segundo Paulo, pela fé na palavra de Deus. Era a fé na palavra de Deus que estava produzindo todas aquelas realidades. Mas então, irmãos, e agora, né, eu vou ser polêmico no que eu vou dizer, porque há controvérsias no que eu vou dizer. Então, vocês escrevem a lápis o que eu vou dizer agora, tá? A igreja de Jerusalém, ela não pôde avançar. Sabe por que a igreja de Jerusalém não pôde avançar? Porque a igreja de Jerusalém ficou com uma parte do judaísmo incrustada nela, de maneira tão forte, que ela não conseguiu se desligar da circuncisão, ela não conseguiu se desligar do sábado, ela não conseguiu se desligar da lei, ela não conseguiu se desligar dos costumes, ela não conseguiu se desligar do misticismo. Eu não estou falando do judaísmo, não. Estou falando da igreja de Jerusalém. Então, o que aconteceu? O que aconteceu naquele desenrolar? Né? Você vê que Estevão foi morto pela liderança do judaísmo, porque ouviram que ele estava pregando que aquelas coisas que eles faziam lá não tinha mais nenhum significado, porque agora Deus estava edificando uma casa espiritual. Entende? Então Estevão foi martirizado. Só que isso não mudou o comportamento da igreja em Jerusalém. Você vai ver em Atos 15 que Paulo e Barnabé têm que ir lá e falar para os irmãos assim, irmãos, a gente está indo pregar o Evangelho, e daqui saiu alguns que estão indo atrás de nós, dizer para os irmãos gentios que se eles não forem judeus, eles não vão salvar. Agora essa palavra judeus aqui não está falando de nacionalidade, está falando de religiosidade. Então, os irmãos tinham que abraçar a lei como no judaísmo.
guardar dia, se circuncidar, participar dos rituais, ser dizimista fiel, e uma vez por ano em Jerusalém, opa, não devia ter falado essa parte, né? Ser dizimista fiel, né? Mas também, irmãos, também, tá? Esse assunto do dízimo é herança do judaísmo. Nós não vamos encontrar esse tipo de ensino no Novo Testamento. Nós vamos encontrar, da forma que é praticado hoje nas igrejas, a herança do judaísmo. Pega 10% e leva para casa do tesouro, para não faltar nada mais. Tá? No Novo Testamento tem isso é judaísmo. Da viúva, né? Não, no Novo Testamento tem cada um contribua conforme propôs no coração. Ou seja, quando você coloca o teu dinheiro no relacionamento com Deus, então o teu coração vai entender que é melhor repartir do que guardar. E aí você vai se envolver, você e Deus, nesse mistério de como você pode honrar a Deus com seus bens. De como você pode vencer esse Deus chamado Mamon. Como você pode servir o Senhor e desfrutar de tudo aquilo que Deus te dá, tendo uma compreensão clara de qual que é o propósito das coisas que Deus te dá. Então isso tem no Novo Testamento. Mas não tem nenhum lugar lá dizendo assim, ó, agora vocês têm que pegar o dízimo no segundo domingo do mês e levar lá para Jerusalém e entregar para os sacerdotes, colocar no gasofilácio. Não tem nenhum lugar dizendo isso. E também não tem nenhum lugar dizendo assim, ó, agora, quando a igreja se reúne lá em Coríntios, lembra, irmãos, que vocês não são mais judeus, mas agora vocês vão levar o dízimo lá, o local de reunião do irmão, vai ser fiel no dízimo, para poder prosperar. Não tem nem um lugar na Bíblia onde diz isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Existe propósito. Né? Paulo vai falar assim, na 1 Coríntios, sobre a contribuição, ele fala assim, irmãos, com respeito aos povos da Judéia, eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Mas não faça quando eu ir aí, não. Porque eu não quero que vocês façam por emoção. Quero que vocês façam por encargo. Então, no dia que vocês se reúnem, tá? Na nossa tradução tá religiosamente escrito assim, no primeiro dia da semana. Mas no grego não está assim, tá? No grego nós já estudamos a palavra, é miaton sabaton. Ou seja, o dia que vocês se reúnem. Aquele dia de descanso que vocês usam para se reunir. Então, vocês consideram diante de Deus que o lugar onde o Evangelho começou e que os irmãos deram a vida e as posses para que o Evangelho chegasse até nós, os irmãos lá estão padecendo. Então, os irmãos lá são nossos irmãos. Então, considera isso. Então, quando chegar no primeiro dia da semana, vocês não vão fazer loucura, vocês não vão fazer aqueles absurdos de dar o que vocês não têm. Mas dentro daquilo que vocês têm. Então vocês vão separar uma porção daquilo que vocês têm, segundo a graça de Deus, buscando entender que Deus, Ele não dá apenas coisa para vocês comer, beber, vestir. Deus também dá uma porção para vocês repartir. Paulo usa a palavra assim, ó, Deus dá pão para o que come e semente para o semeador. Tá? É essa linguagem que ele está dizendo. Então ele fala assim, então o que vocês vão fazer? Naquele dia, vocês vão tomar uma porção daquela semente que Deus deu para vocês e vão trazer. E vão juntando. Vão juntando. Quando tiver suficiente, então nós enviaremos irmãos idôneos para receber essa graça de Deus que nasceu no meio de vocês e levar para aqueles irmãos que estão passando necessidade em Jerusalém. Bem diferente de dízimo, né? Tem uma outra palavra que Paulo fala com respeito aos obreiros. Então ele fala assim, ó, não prende a boca do boi quando ele está debulhando. Porque na verdade quem fazia esse trabalho era o boi. Era o boi que era o animal de carga que a pessoa usava lá para fazer a colheita. Então falando assim, ó, poxa vida, o boi está dando a vida dele para colher as espigas e vocês vão amarrar a boca dele para ele não comer nada. Aí ele fala assim, ó, não estou falando de boi. Estou falando para vocês que aqueles irmãos que se afadigam entre vocês no ministério da palavra, no ensino e na obra, precisa comer, precisa beber, precisa vestir. E vocês que têm recebido as dádivas da graça de Deus, é demais para vocês repartir um pouquinho daquilo que Deus tem dado para vocês com aqueles irmãos? É isso. Não judaísmo. Isso é evangelho. Conseguiu ver a diferença? Agora, o evangelho, como não é judaísmo, ele precisa do quê? Ele precisa que o Elcimar tenha coração. O evangelho precisa que o Elcimar tenha comunhão com Deus.
O evangelho precisa que você seja convencido pelo Espírito para poder fazer aquilo. A lei não. A lei simplesmente fala assim, ó, é 10% e acabou. Entendeu? Então você não precisa de fé, você não precisa de nada. Você só precisa obedecer o que a lei diz. Isso é carne. Isso é se aperfeiçoar na carne. Isso é a parte religiosa da carne. Ou a parte boa da carne. Agora, o que acontece? Quando nós nos adaptamos à carne e aprendemos a funcionar na carne, então é uma tribulação. Porque Deus não pode mais guiar a gente pelo Espírito. Agora ficou só a carne. E a carne, ela é assim, irmãos. A carne, ela tem o seu lado religioso. Tá? A carne é toda emocional, é toda espiritualizada, é toda cheia de reteté. A carne, ela gosta dessas coisas. Só tem um problema. Se nós servirmos a Deus na carne, uma hora ela vai dar uma rasteira para nós, na gente, e vai levar a gente à prática daquelas coisas abomináveis que a gente fazia antes de conhecer o Senhor. Porque o que ela tem prazer mesmo é em prostituição, orgia, homicídio, malignidade, fofoca, maldade, perversão, prostituição, adultério. É isso que a carne gosta. Então, a carne religiosa, ela tira você daquela posição eterna que você está em Cristo e traz você para atuar numa coisa que já deveria estar morta. Só que para você ser enganado direitinho, tudo vem de forma espiritual. Então, você tem ritual, você tem mandamento, você tem doutrina, você tem regras, você tem religião e você se sente muito bem nesse ambiente. Quando você menos espera, está lá você de volta na prostituição. Quando você menos espera, está lá você de volta na cocaína. Quando você menos espera, está lá você de volta no roubo. Entende? Porque a carne, só tem esse caminho para a carne, ela não tem outro. A carne, ela é tão ruim quanto é o diabo e o mundo. Agora, o diabo e o mundo está para fora. A carne é o nosso inimigo mais próximo. Todos nós temos uma. Ela não vai herdar o reino de Deus. Ela não vai para o milênio. Ela não vai ver a Jerusalém nova. Sabe o que vai acontecer com a carne? Um dia ela vai ser consumida. Um dia ela vai ser consumida. Então, irmãos, é por isso que a nossa carne luta tanto contra as coisas de Deus. Então, capítulo 16 de Gênesis, tá? A interpretação espiritual desse capítulo é o melhor da carne. E nós temos que aprender isso. Tá? Nós normalmente a gente olha para aquela palavra, nós homens, com o nosso machismo, a gente olha e fala assim, ó, Abraão caiu porque ouviu a mulher dele. Não, irmãos, não é essa a ênfase. Sabe qual que é a ênfase? A mulher dele é a parte mais bonita da carne dele. Porque serão dois uma só carne. Ou seja, nessa passagem aqui de Gênesis 16, Saraí, perdão da palavra, Saraí, vamos colocar esse aí bem grande, porque é importante. Saraí representa o melhor da nossa carne. E é sempre o melhor da nossa carne que tem um pitaco na obra de Deus. É sempre o melhor da nossa carne. Então é Saraí, assim, não é Agar. Não, Saraí, aqui no capítulo 16, é Saraí que chega a Abraão e fala assim, ó, nós podemos ajudar Deus nesse negócio. Entende? Então a gente precisa enxergar isso. Que isso acontece conosco depois. O melhor da nossa carne está louco para opinar em como deve ser a nossa carreira cristã. Então, quando chegou lá os Gálatas, aquela ideia de voltar a se circuncidar, voltar a guardar o sábado, voltar para o judaísmo, para a carne isso foi um prato cheio, porque era uma maneira dos irmãos se aperfeiçoarem na carne. Entende isso? É por isso, irmãos, que eu bato tanto com essas coisas externas, tá? Porque, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, nós temos lá um ensino maravilhoso sobre cobertura. Mas a única coisa que a carne vê lá é um véu.
É um pano. A única coisa que a carne vê lá é um véu. E eu vou falar para você, esse véu tem causado tanta dificuldade na igreja, porque as irmãs que o colocam têm certeza que são mais maduras do que as que não colocam. Sim. As irmãs que colocam têm a certeza que as irmãs que não colocam têm carência de revelação e estão enfermas da fé. Então, irmãos, não brinca com a carne. Não brinque com a carne. Sabe, irmãos? Então, já que a gente fez essa introdução, lembra disso. Quando Abraão ouviu a sua carne, só então ele praticou monogamia, ou monogamia? Poligamia. Ele praticou poligamia, né? Ou bigamia com Agar. E dessa ação pecaminosa nasceu Ismael e também nasceu o relacionamento de Deus com a escrava. E aí, irmã, o que a gente tem que pegar? A gente tem que pegar aquele texto lá de Romanos 8, versículo 26, onde diz assim, tá? Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, irmãos, a gente precisa entender isso. O nosso Deus nos chamou para uma aliança eterna. E Ele vai usar até mesmo as nossas lambanças para a glória dele. E é só para a glória dele que Agar é salva. É só para a glória dele. Mas Agar não é bênção. Agar é vergonha. Agar é tragédia. Agar e Ismael é pecado de Abraão e Saraí. Pecado. E pecado que tem consequências. Até hoje. Consequências enormes. Então nós podemos dizer assim que essas coisas aconteceram lá para que a gente aprendesse a não confiar na carne, a não brincar com a carne, a não usar a carne em espécie alguma, porque uma passeadinha que a gente dá na carne, a gente arruma problema que vai demorar gerações para resolver. Gerações para resolver. Agora, graças a Deus que na soberania dele, na justiça dele, ele vai usar aquela situação para fazer com que aquela escrava conheça o Deus de Abraão. Apesar do mau testemunho de Abraão e Saraí, Deus vai usar aquela situação para se revelar àquela egípcia de uma maneira nova e viva. Apesar da tragédia daquela ação de Abraão, Deus vai ouvir a oração de Ismael e fazer com que Sara, ou Agar, enxergue o rosto. Agora, isso não purifica. Isso não purifica a lambança. Isso não melhora a lambança. Por isso, irmãos, que eu preciso dizer isso para os irmãos e para mim. Todas as nossas carnalidades produzirão muitas lágrimas. Misericórdia. Na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos filhos, nas gerações que ainda está por vir, da mesma maneira que a brincadeirinha de Abraão e Saraí com Agar gerou um problemão. Agora, isso está escrito, irmãos, para quê? Para que a gente não dê qualquer lugar à carne. Qualquer lugar. Agora, não dar qualquer lugar à carne é uma responsabilidade de todo nascido de novo. E a única maneira disso acontecer é a gente, dia a dia, crucificar a nossa carne com suas paixões e cobiças. Porque a nossa carne ela é apaixonada por fofoca. Nossa carne é apaixonada por maledicência. A nossa carne é apaixonada por maldade. A nossa carne é apaixonada
por malignidade, a nossa carne é apaixonada por vingança, a nossa carne é adepta à prática da feitiçaria, a nossa carne ama divisão, a nossa carne ama religião, a nossa carne pratica feitiçaria. Sabe quando nós praticamos feitiçaria? Na religião. Na religiosidade. Quando nós desobedecemos a Deus e desejamos aquilo que Deus nos deseja, nós estamos satisfazendo a nossa carne. E a idolatria é a avareza. A avareza. Então, nós encontramos ali em Gênesis 16 esse assunto. Nós vamos encontrar o mesmo em Romanos 7:8, porque Romanos 7:8, que eu quero ver se a gente consegue pelo menos ler ele hoje, vocês vão ver lá que o assunto principal não é casamento. O assunto principal lá é a lei e a carne. Como que a lei santa, justa e boa faz com que a carne se afunde no pecado. Isso é Romanos 7. Tanto que Paulo, ele vai concluir esse assunto dizendo assim, ó: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que ele está falando? Da carne. Ele está falando da carne. Aí sabe como que ele termina? Não termina? Ele vai dizer assim, ó: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. De modo que, com a minha mente, eu sirvo a Deus no Espírito. Ou seja, eu coloco a minha mente na vontade de Deus e sirvo no Espírito. Mas com a minha carne, pecado. Quando a gente entende isso, a nossa carne, tudo que a nossa carne sabe fazer é pecado. E mesmo, sabe, irmãos, me perdoa, eu não quero nem dizer, eu tenho medo, porque às vezes eu falo coisas, meus irmãos ficam ofendidos achando que eu estou dando indireta. Eu não faço isso nunca, irmãos. Fica livre, eu não faço isso nunca. Quando eu falo uma coisa, é porque vem uma ilustração e eu tento explicar para os irmãos com aquela ilustração. E às vezes, essa ilustração é como aquela que Jesus fazia com os lavradores lá. Era exatamente com o cotidiano deles. Né? Mas naqueles dias acontecia a mesma coisa. As pessoas ficavam ofendidas. Porque quando o Senhor ia explicar a palavra, eles ficavam ofendidos. Porque o Senhor explicava com aquilo que era o dia a dia deles. Sabe? Então às vezes eu falo algumas coisas e eu ofendo os irmãos. Mas essa não é a intenção, não é ofender os irmãos. Mas sabe, irmãos, o Espírito Santo habita conosco e em nós. E Ele deseja realmente nos conduzir em novidade de vida. Mas a nossa carne já sabe tudo o que tem que fazer. Então, a gente começa a reunião com 3 cânticos. Depois a gente compartilha uma palavra. Depois a gente dá um testemunho. Depois a gente faz uma oração e vai embora. E nós fazemos isso na carne, semana após semana. E o Espírito Santo nunca tem liberdade. Liturgia. Mas porque a carne fica arrepiada, a carne fica emocionada, a carne é massageada, a carne é homenageada, a gente vai embora feliz da vida. Sabe, irmãos, não leva mal faz. Mas o Senhor precisa nos ensinar a depender do Espírito Santo. E não é só nas reuniões, não, é na vida. Mas é nas reuniões que nós vamos aprender isso. É aqui, junto, que nós vamos aprender a fazer essa definição interior do que é a voz do Espírito e do que é a minha carne. E isso só pode ser descoberto pela palavra. Olha que luta. Nós precisamos da palavra, porque a palavra é aquela espada que faz divisão entre alma e espírito, juntas menturas. Ou seja, a palavra rasga a carne. E a palavra separa, fala assim: isso aqui é espiritual, isso aqui é seu. O que você vai fazer? Porque às vezes, irmão, assim, eu vou falar de mim, tá, pregador? Às vezes o espiritual é falar assim: ó, irmãos, vamos botar a boca no pó, vamos chorar. Porque a gente hoje não tem nada para dar. Sabe? Mas aí a carne fala assim: ó, eu tenho aqui, ó, o servo de Jericó. Entendeu? O servo de Jericó. Eu tenho aqui um sermão, o servo de Jericó. Aí, ao invés de você botar a boca no pó e clamar a Deus para que o Espírito Santo fale, você vai lá, pega o servo de Jericó e administra. E aí a carne também recebe. Oh, que maravilha, que coisa gostosa, que alegria, que bom, que servo de Jericó. Era isso mesmo que eu queria ouvir. Entenderam, irmãos?
como que a nossa carne religiosa é ruim. Porque o que acontece? Nós ocupamos a maior parte do nosso culto exercitando a nossa carne. E aí nós vamos embora, como a gente veio, vazios de vida no Espírito. E aí o que acontece? Quando chega lá no nosso dia a dia, é claro, irmãos, que a nossa carne sempre vai ganhar. E aí a gente vai se ver envolvido 100% com as coisas da carne. Então, nosso reunir é o primeiro lugar onde nós temos que aprender o que significa esperar o Espírito, ouvir o Espírito, cantar no Espírito, orar em Espírito, servir em Espírito. É aqui que sabe que a gente vai aprender isso. Então, é uma lição assim que não se aprende da noite por dia. Os irmãos Gálatas precisou daquela dura repreensão de Paulo, imagina, para poder enxergar que eles tinham deixado aquilo que Deus tinha dado para eles, eles estavam tentando se aperfeiçoar na carne, e com aquelas ações repetidas, eles estavam se apartando da graça de Deus para outro evangelho que não é mais o evangelho. Então, irmãos, o capítulo 16 tem essa finalidade de mostrar para nós que quando Abraão ouve Sara e bota em prática aquela ideia sem saber qual era a vontade de Deus naquele assunto, porque o que acontece ali, irmãos, é o seguinte: Abraão tem uma revelação que ele vai gerar uma descendência, só que ele não sabe com quem. É claro que é com a Sara. Vamos falar assim, a interpretação literal é sempre a primeira verdade. A gente só vai tentar interpretar uma coisa por alegoria quando a interpretação literal não encaixa. Mas quando a interpretação literal encaixa, você não precisa de alegoria. Ou seja, o que Abraão precisava para saber que aquele filho seria gerado da Sara? O que ele precisava? Perguntar. No mínimo perguntar, né? Porque quando surgiu a hipótese, porque Sara fala assim para ele, eu estou usando minhas palavras, tá? Eu sou estéril. Desse mato não sai cachorro. Mas tem um caminho de acordo com a tradição que nós temos lá da Babilônia. Tem um caminho, de acordo com a tradição que nós trouxemos lá da Babilônia. Terei filho da escrava. É assim que Sara fala. Eu terei filho da escrava. Ou seja, barriga de aluguel. Aí tadinha daquela menina, né? Já é uma escrava. Agora é obrigada a ser, vou falar assim, a ser o corpo da sua Senhora. Que grave, né? Que grave. Agora, custava o justificado, o homem que está dentro da aliança eterna, o amigo de Deus, custava pelo menos uma semaninha de jejum, oração, intimidade com o seu Criador. O Senhor falava com falar, ele, né? Senhor, é isso mesmo. Senhor, é isso mesmo. É isso mesmo. Né? O Senhor não tem poder para romper com a esterilidade da Sara, e eu tenho que deitar com a escrava para gerar o prometido. É isso mesmo, Senhor. Igual Adão, né, irmão? Sim. Adão comeu. Sim. Nem... Eu penso que uma oração simples assim não teria Gênesis 16. Todavia, se não tivesse Gênesis 16 e a descendência de Ismael, nós não teríamos esse estudo hoje aqui, nem sábado passado, quarta passada, não é verdade? Então é por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus que Abraão já caiu na carne. Você não precisa cair. Basta aprender com o exemplo do pai Abraão, né? Basta aprender com o exemplo do pai Abraão. Então, o que nós precisamos guardar nesse capítulo, guardar, e não se distrair com mais nada, guardar, é que a carne não serve para agradar a Deus. Nem as obras boas, né? Nem as boas, nem as boas. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Essas são palavras do Senhor Jesus. Quem tinha uma carne melhor que a do Senhor Jesus? Ninguém. Então aquele que tinha a melhor carne pôde dizer para nós isso. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida.
Então, sabe, concluindo esse assunto, essa recapitulação do capítulo 16, eu vou concluir com a seguinte frase: amados irmãos, cada um de nós, oremos a Deus para que Ele mostre o que é na nossa vida as boas obras da carne. Oremos, pedimos ao Senhor para que Ele exponha a nossa carne para nós, que a gente saiba direitinho como que ela funciona, para que a gente aprenda esse caminho de todas as vezes que a carne falar assim, ó, deixa comigo, a gente falar assim, ó, maldita, para você só tem uma cruz, não tenho nada para você, só tem uma cruz. Eu quero colocar a minha mente naquilo que dá esperança. Senhor, qual é a sua vontade nesse assunto? Se nós aprendermos a fazer isso com todos os assuntos, haverá um caminho espiritual aberto para tudo nas nossas vidas, tá? Porque é isso que a carne quer, tá? Ela quer nos destruir. Não, estou falando coisa errada, não é verdade. Ela quer destruir o testemunho do Senhor. E se hoje nós não temos um testemunho como igreja, depois de 10 anos caminhando junto, é porque a carne tem aparecido mais do que o Espírito. Sabe aonde? Em mim e em vocês. Então, irmãos, essa é uma lição que não pode ser desperdiçada de jeito nenhum. Agora, o capítulo 17 vai mostrar o socorro. Porque, primeiro que o capítulo 17 nos ajuda a enxergar que por causa da boa obra da carne, da felicidade que ela trouxe para Abraão, houve 14 anos de silêncio. 14 anos de silêncio. É muito provável que Abraão nem notou que ele estava tão feliz com o melhor da carne, tão feliz que ele podia olhar para Ismael e falar assim, ó, esse é o meu filho que eu gerei com o meu braço da escrava. Esse é o meu filho. Quando Deus fala para ele que não é Ismael, ele fala assim, oh Senhor, longe disso, nem pensa numa coisa dessa, Senhor. Ismael tá bom. E esse é o problema das boas obras da carne, que a gente fica tão satisfeito com o nosso desempenho carnal que nós nem sequer consideramos que o que o Senhor tem para nós é muito maior, muito melhor, suficiente, especial, glorioso. Mas enquanto nós estamos criando o nosso Ismaelzinho, a gente não é capaz sequer de pensar nisso. E isso é o que está lá no capítulo 17. Então o que acontece? Deus, depois de 14 anos, vou dizer para você, se Deus não se interfere, não era 14 anos. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, nós temos milhares de milhares, milhões de milhões de amados irmãos que começaram no Espírito, caíram na carne e nunca mais voltaram. Morreram carnais, satisfeitos com o paletó, com a gravata, com o ritual, com a medida, com o misticismo e todas as outras coisas. Então, se não é o Senhor invadir a diversão de Abraão, ele estaria até hoje brincando com Ismael. Entendeu? Mas depois de 14 anos, Deus rasgou esse silêncio, porque Abraão é o amigo de Deus, é o eleito de Deus, e o projeto de Deus é muito maior. O projeto de Deus é fazer de Abraão um representante dele. Agora, esse não é o projeto de Deus só com Abraão, é também comigo e com você. Mas talvez haja um lugar lá na nossa vida que nós dissemos assim, ó, aqui vai ser do meu jeito e eu não abro mão. E aí o que acontece? Aquele projeto que Deus tinha na minha e na sua vida, de nos fazer representante dele, entra em stand-by por um longo período. Um longo período, né? Então, agora, como o Senhor tem pressa, né? Graças a Deus que nós vivemos dias muito parecidos, o Senhor tem pressa. Então o Senhor rompe aquele período de silêncio com uma seguinte palavra: El Shaddai. Tá, irmãos? É assim que está no hebraico. El Shaddai.
Abraão não conhecia Deus assim. E essa é a solução para nós, irmãos. Nós precisamos ver Deus de uma maneira nova e viva, para a gente ser removido da nossa perdição. Não tem outro jeito. Nós precisamos de uma visão nova de quem é Deus. E agora é isso que acontece. Deus se revela a Abraão como El Shaddai. É assim que começa o capítulo 17. El Shaddai. Mas não vem só essa palavra El Shaddai. Tá? O El Shaddai, ou seja, o Todo-Poderoso, fala assim, ó: te chamei para a gente andar face a face. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra lá no hebraico, tá? Lá no hebraico, ser perfeito, ela significa cresce, amadurece, torne-se responsável, deixa de ser moleque. Essa palavra no nosso linguajar hoje aqui, tá? Fala assim, ó: Abraão, eu sou todo poderoso, anda comigo e deixa de ser moleque. Foi isso aí. Então, qual foi a resposta de Abraão? Aleluia, é isso que falta para nós. Ele caiu. Olha a cara e fez assim, ó, brau! Ele caiu. Agora ele não caiu como os profetas fazem o povo cair ali para trás. Ele caiu com o rosto em terra. Sabe o que significa cair com o rosto em terra? Eu me arrependo no pó e na cinza. Senhor, o culpado não foi a escravo, o culpado não foi a Saraí, o culpado sou eu. Eu sou o culpado. Isso é cair com o rosto em terra. Então essa resposta de profundo quebrantamento que houve em Abraão por ver que Deus é o Todo-Poderoso, porque quantas coisas não encaixam aí, né? Quando você descobre que Deus é o Todo-Poderoso, oh meu Deus, aí a gente olha para as nossas limitações, os nossos projetos, para a nossa busca, e a gente passa um filtro nisso, à luz do Todo-Poderoso. A gente fala assim, mas por que eu tive que fazer isso? Por que eu tentei desse jeito? Por que eu estou andando assim? Por que eu tomei esse caminho? Entendeu? Porque nós vimos que Ele é o Todo-Poderoso. Sabe o que significa essa palavra? Todo-Poderoso? É o Shaddai? Eu vou trazer aqui uma das traduções dessa palavra para você levar para casa, tá? Porque é bem diferente daquilo que a gente pensa. Quando a gente vai falar Todo-Poderoso, a gente pensa numa bomba atômica. Mas essa palavra também significa o Deus que amamenta. O Deus que amamenta. Ou seja, se Ele é o Deus que amamenta, então Ele pode fazer da Saraí mãe de nações. Ele sabe muito bem o que é isso. Entendeu? É Ele que gera todas as coisas. É Ele que cria todas as coisas. É Ele que traz à existência as coisas que não existem. É Ele que nos entreteceu ainda lá no ventre da mamãe. Sim, Ele fez o Gabriel, foi Ele que fez. Ele entreteceu lá, ó, cada detalhe. Ele falou assim, ó, isso aqui é um presentinho para o meu filho, uma pérola preciosa para o meu filho. Ah, tem propósitos. Como é maravilhoso. É esse, é o Shaddai, que levou Abraão a cair com o rosto em terra. Que significa assim, ó, eu me rendo. Daqui para frente, não mais nem a parte mais bela, nem a parte mais feia. Isso aí. Então, diante disso, o Senhor vai falar para ele assim, ó, eu preciso colocar um sinal da minha aliança na sua carne, para toda vez que você olhar para a parte mais bonita da sua carne, você me vê. Circuncisão. Agora, circuncisão, irmãos, é um negócio doído, viu? Porque circuncisão está relacionado com o macho. E todo macho tem uma ferramenta que ele considera assim, ó, a sua segunda cabeça. Para alguns é a primeira. Para alguns é a primeira. Quantos homens não são governados por essa cabeça? Circuncisão significa você pegar uma pedra e cortar ela. Ficar
pelo menos 5 dias gemendo de dor por causa daquela situação. E ver aquela cabeça inchar e murchar. E nunca mais ser a mesma. Então, isso foi o que o Senhor colocou na carne de Abraão, como uma marca para ele e toda a sua descendência, de que eles faziam parte de uma aliança com o Todo-Poderoso. Ah, que coisa linda, né? Agora, essa circuncisão é só uma figura. Ninguém precisa daí pegar o prepúcio e esfregar em pedra. Não. Eu quero ler 2 textos que nos ajudam a entender qual é a realidade da circuncisão. Um deles está lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 2 e 3. Está escrito assim, meus irmãos: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Circuncisão. Circuncisão. Aí ele vai dizer por quê que os irmãos deviam vigiar com isso. Ele vai dizer assim no versículo 3, ó. Porque a circuncisão de verdade, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Isso é circuncisão. É esse tipo de circuncisão que a gente precisa. Servir a Deus no espírito, gloriar naquele que é a nossa vida. Não, de jeito nenhum, não confiar na carne. Vamos lá? Gálatas, capítulo 6, volta um pouquinho, algumas páginas. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 12. Gálatas 6, 12. Todos acharam? Sim. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim o gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, através da qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Agora olha o que diz o versículo 16: e a todos quanto andarem conforme essa regra. Guarda essa palavra, regra. Irmãos, se não tivesse aqui essa palavra regra, eu não ia falar isso para vocês. Mas nós precisamos passar por esse ensinamento. Todas as doutrinas dos homens, tudo aquilo que a gente faz baseado nas coisas da lei e da religião, regra. Coloca tudo no mesmo pacote e deixa na cruz. E sirva a Deus em novidade de vida. Porque agora você é uma nova criatura. Sabe, irmãos, Romanos 7, Paulo vai dizer que não tem nenhum problema com a lei. A lei é boa, santa e justa. Só que se nós formos servir a Deus pela lei, nós não estaremos servindo a Deus. Nós estaremos servindo a lei através da nossa carne. Agora, se nós abrirmos mãos dessas coisas,
passarmos a depender totalmente do Espírito, então a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos levará a viver muito acima dos rudimentos da lei, santa, justa e boa. Mas essa vida será vivida pelo Espírito e não na caduquice da lei. Então, irmãos, fuja das regras de homens. Busca viver na vida da nova criação. Como disse Paulo, para mim o viver é Cristo. Busca esse tipo de viver. Para mim o viver é Cristo. E aí a lei de Cristo vai ter liberdade de nos conduzir em novidade de vida, em cada questão. Porque você não vai decidir mais as coisas baseado no certo ou errado. Você vai decidir essas coisas baseado naquilo que o Espírito Santo dizer para você. Faz. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Na Segunda Guerra Mundial, a igreja, se pode chamar isso de igreja, a igreja oficial ou a igreja luterana, ela aderiu ao movimento ariano do Hitler de caça aos judeus. Sabe por que ela aderiu? Porque eles pegaram a letra e andaram em cima da letra sem buscar nada do Espírito. Toda autoridade é instituída por Deus. Se Deus colocou aqui esse diabo, e esse diabo quer que mate os judeus, que seja feita a vontade de Deus. Tá? É isso que dá você viver a vida cristã baseada em regras. Agora, aqueles irmãos como Dietrich Bonhoeffer, que era um sacerdote clérigo do luteranismo, que procuraram ouvir a voz do Espírito naquela situação, eles falaram assim, ó, nós precisamos socorrer Jacó. Nós precisamos socorrer Jacó. Esse é um momento de juízo e nós seremos culpados do sangue de Jacó. Ainda que Deus está tratando com eles, é nossa responsabilidade salvá-los, dar a nossa vida por eles. E ele foi considerado um inimigo público comum, porque ele era contra a letra e andava no Espírito. Então, antes de você enfiar o dedo na cara do teu irmão, baseado na letra, para julgar ele, considera que ele pode estar funcionando como as parteiras hebreias, que mentiram para proteger os meninos. Mentiram. Sabe por que elas mentiram? Parteiras egípcias. Egípcias. Elas mentiram por quê? Porque é tudo que elas tinham. Elas usaram o que elas tinham, né? Para fazer o quê? Para salvar vidas. Né? A Raabe enganou os espias. Por quê? Porque ela respondeu com o que ela tinha. Ela respondeu o quê? A intuição que falava no coração dela assim, ó, Israel chegou e vai prevalecer. Foi isso que ela falou. Ela falou que já sabia que Israel iria prevalecer. Então ela usou o que ela tinha. Quando os soldados chegaram lá, falaram assim, ó, cadê os espias? Falaram, foram para lá. Depois ela falou, gente, vem, pode ir embora. Já foram embora. Que lei que ela seguiu, irmãos? Que lei que ela seguiu? Qual foi o mandamento que ela seguiu? Qual foi o preceito moral que ela seguiu? A lei do Espírito de vida. Lá no Evangelho de João diz que Cristo é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Com certeza, foi o próprio Espírito de Cristo que ministrou no coração dela e no coração das parteiras hebreias. Sabe o que isso faz com a gente, irmãos? Não, cala a boca? Não é um cala a boca? Ó. Então, irmãos, capítulo 17 de Gênesis, esse é o assunto, tá? A restauração do testemunho do Senhor na vida de Abraão. E a circuncisão na vida de Abraão foi cruz para ele. Nos outros foi ritual, mas para Abraão foi cruz. A circuncisão foi cruz para ele.
que agora todas as vezes que a carne dele gritava, ele olhava para lá e via uma cruz. Entendeu? Não é lindo isso? Então, por causa da resposta de Abraão, que foi imediata, ele ouviu isso num dia, e no outro dia ele passou a faca na carne. Por causa dessa posição, nós temos o capítulo 18 de Gênesis. Irmãos, quando nós respondermos o Senhor, nessa medida, nós experimentaremos do Senhor algo novo. Comunhão. Que o Senhor tem prazer em ver os seus filhos responderem às suas demandas. Essa é a porção, irmãos, que eu posso compartilhar com os irmãos hoje. E se eu for 1 milímetro além, eu também vou estar na carne. Então, que o Senhor nos ajude. Bendito seja o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Abominável seja toda a carne, inclusive a minha. Destrua ela, Senhor. Destrua toda a cobiça da nossa carne. E governe cada irmão, cada irmã aqui presente em novidade de vida. Livra-nos da escravidão da lei. Livra-nos da maldição de corrermos a carreira amarrados e governados